Você sabia que a maioria das pessoas que consegue abrir a porta do dinheiro fecha ela de novo em menos de 48 horas, sem nem perceber? É verdade. Elas fazem o decreto certo, sentem a energia mudar, comentam lá embaixo com fé verdadeira, dormem acreditando que algo diferente finalmente vai acontecer. Mas no dia seguinte, quando acordam e olham para o extrato vazio, quando conferem as mensagens e não veem nenhuma proposta nova, quando sentem o aperto da dívida ainda presente, elas começam a duvidar. E aí, sem saber, sem querer, sem perceber, elas empurram a porta de volta para o lado fechado. E o dinheiro que estava descendo, a provisão que estava se alinhando, a oportunidade que estava se formando, tudo isso para no meio do caminho. E elas ficam ali, confusas, frustradas, achando que foram enganadas mais uma vez. Achando que prosperidade não funciona para elas, que a porta financeira delas é diferente, que elas nasceram para sofrer com dinheiro. Mas não foi a prosperidade que falhou, foi a porta que fechou. E hoje você vai entender exatamente por que isso acontece e como evitar. Porque deixa eu te contar uma verdade que quase ninguém fala. Abrir a porta é fácil. O difícil é manter ela aberta. O difícil é sustentar a abertura quando a vida continua apertando, quando as contas continuam chegando, quando o boleto vence e o dinheiro ainda não caiu. O difícil é segurar a confiança quando tudo ao redor grita escassez, quando o extrato continua negativo, quando a geladeira continua vazia, quando o carro continua quebrado, quando o aluguel continua atrasado. É nesses momentos que a porta mais frágil. É aí que a maioria das pessoas desiste. Desiste sem nem saber que estava a 2 passos do resultado. Desiste quando o dinheiro já estava em movimento. Só precisava de mais um pouco de tempo para chegar. E elas voltam para o mesmo ciclo de sempre. Tentar, falhar, desistir, sofrer, tentar de novo. E o ciclo nunca quebra porque elas nunca aprendem a sustentar o que abriram. Mas não vai ser assim com você. Porque você chegou até aqui. Você fez o decreto no vídeo anterior. Você disse em voz alta que sua porta estava aberta. Você comentou "eu creio" e aberta lá embaixo. E se você está aqui agora, no 4º vídeo desta série, você não é como a maioria que desiste no meio do caminho. Você é dos poucos que realmente quer resultado. Dos poucos que não está só passando tempo no YouTube. Você está buscando transformação financeira real. E eu vou te entregar isso hoje. Mas tem uma condição. Você precisa ouvir até o final. Porque o maior risco agora não é a porta estar fechada. O maior risco é você mesmo fechar essa porta sem perceber. E se você sair daqui antes do fechamento, você não vai saber como evitar isso. Você não vai ter o protocolo de blindagem. Você não vai aprender o teste de 24 horas que impede o fechamento acidental. E aí você vai fazer igual todo mundo. Vai abrir e fechar, sem nunca ver o dinheiro fluir de verdade. Então fica comigo até o fim, porque neste vídeo eu vou te mostrar os 7 comportamentos invisíveis que fecham a porta financeira depois que ela abre. Vou te dar exemplos reais, práticos, do dia a dia, para você identificar na sua própria vida. E no final, eu vou te passar uma ferramenta simples que você vai aplicar hoje mesmo, nas próximas 24 horas. E se você fizer isso, você vai blindar a sua porta contra qualquer sabotagem inconsciente. Você vai aprender a sustentar a abertura que você criou. E o dinheiro que já está em movimento vai finalmente chegar até você sem obstáculos. Mas antes de continuar, vai lá embaixo agora e deixa um comentário com a frase "Eu sustento". 3 palavras. Eu sustento. Porque isso não é só engajamento. É um compromisso que você está fazendo com a sua própria prosperidade. É você dizendo, eu não vou fechar o que foi aberto. Eu vou manter essa porta funcionando até o dinheiro chegar. Então comenta agora. Eu sustento. E vamos em frente. Você fez o decreto. Você disse em voz alta que sua porta estava aberta. Você comentou lá embaixo, eu creio e aberta. E se você chegou até aqui, até este 4º vídeo, você não é como a maioria que desiste no meio do caminho. Você é dos poucos que realmente quer ver o dinheiro voltar a fluir. E eu preciso te dizer uma coisa com toda a clareza.
Você fez certo. O que você fez no vídeo anterior não foi teatro, não foi fingimento, não foi apenas palavras jogadas pro alto. Foi uma ação espiritual real. Sua porta financeira foi aberta. Mas agora vem a parte que quase ninguém te conta. A parte que faz a diferença entre quem prospera de verdade e quem volta pro mesmo sufoco de sempre. Porque o maior risco agora não é a porta estar fechada. O maior risco é você mesmo fechar essa porta sem perceber. Deixa eu te explicar por que isso acontece. Quando a porta do dinheiro se abre, ela não vem com trava automática. Ela não vem com cadeado espiritual que garante que vai ficar aberta para sempre. A porta aberta exige algo de você. Sustentação. E sustentar não é difícil, mas exige consciência. Exige que você perceba os momentos em que sua mente, seu medo, sua ansiedade tentam empurrar essa porta de volta para o lado fechado. Porque a verdade é esta. Você pode abrir a porta num dia e fechar no outro sem nem saber o que fez. E quando isso acontece, o dinheiro que estava prestes a chegar simplesmente para no meio do caminho. A oportunidade que estava se formando desaparece. A provisão que estava descendo até você encontra a porta trancada de novo. E você fica ali, olhando para o extrato vazio, pensando que nada funcionou, que você foi enganado, que prosperidade não é para você. Mas não foi a prosperidade que falhou. Foi a porta que fechou. Então, se você ouvir este vídeo até o final, você vai aprender exatamente o que fecha a porta financeira depois que ela abre. Você vai identificar os comportamentos invisíveis, os pensamentos automáticos, as palavras soltas que trancam tudo de novo. E mais importante, você vai saber como corrigir na hora, porque o dinheiro já está em movimento, a provisão já foi liberada, mas ela só chega se a porta continuar aberta. E hoje e agora, você vai aprender a sustentar essa abertura. Então não saia daqui antes do final, porque no fechamento deste vídeo tem uma instrução prática. Um teste de 24 horas que vai blindar sua porta contra qualquer fechamento acidental. E enquanto você assiste, já vai lá embaixo e deixa um comentário com a frase: Eu sustento. 3 palavras. Eu sustento. Isso não é apenas engajamento, é um compromisso público que você faz com a sua própria prosperidade. É você dizendo para o universo financeiro: eu não vou fechar o que foi aberto. Agora deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você abriu a porta ontem, fez o decreto, sentiu a energia mudar, dormiu com aquela sensação de que algo diferente estava acontecendo. Mas hoje de manhã, quando você acordou, qual foi a primeira coisa que você fez? Você pegou o celular e foi direto conferir o extrato, não foi? Você abriu o aplicativo do banco esperando ver um dinheiro que tivesse caído de madrugada. Você checou as mensagens, esperando uma proposta, uma oferta, um sinal claro de que a porta realmente abriu. E quando não viu nada de imediato, aquele pensamento veio rápido. Será que funcionou mesmo? Será que eu não estou me iludindo? Será que isso não é só mais uma coisa que não vai dar em nada para mim? E aí começa o problema. Porque o que você acabou de fazer, sem perceber, foi o primeiro movimento de fechar a porta. Não foi por maldade. Não foi por falta de fé. Foi por um comportamento automático que a gente nem controla consciosamente. A ansiedade financeira é tão profunda, tão enraizada, que ela age sozinha. Ela te empurra para checar, para conferir, para procurar prova antes da hora. E toda vez que você vai atrás de confirmação imediata, toda vez que você abre o saldo da conta com aquele aperto no peito, você está mandando uma mensagem invisível para o fluxo do dinheiro. Você está dizendo: eu não confio que você está vindo. Eu preciso ver agora. Eu preciso de garantia. E o dinheiro, que estava descendo até você no ritmo certo, no tempo certo, encontra essa vibração de dúvida e desacelera. Não some, não cancela, mas desacelera. Porque dinheiro não entra no ritmo da sua ansiedade. Ele entra no ritmo da porta sustentada. Então escuta bem o que eu vou te dizer agora. O fato de você não ter visto o dinheiro chegar ainda não significa que a porta não abriu. Significa apenas que você está testando o processo no tempo errado. Porta aberta não é porta mágica.
Não é portal de teletransporte onde você fala uma palavra e o dinheiro aparece na sua mão em 3 segundos. Porta aberta é um caminho liberado. É uma estrada que estava bloqueada e agora está livre. Mas o dinheiro ainda precisa percorrer essa estrada. Ele vem por pessoas, por oportunidades, por ideias, por circunstâncias que se alinham. E isso leva um tempo mínimo. Pode ser horas, pode ser dias, mas tem um tempo de manifestação. E se você ficar cutucando, checando, duvidando, você não acelera esse processo. Você atrapalha. Você coloca obstáculos invisíveis no meio do caminho. Você fecha a porta aos poucos, sem perceber, até que ela volta para o estado original, trancada. Agora eu vou te revelar algo que muda tudo. Algo que você precisa gravar fundo porque é isso que separa quem prospera de quem fica preso no mesmo ciclo. A verdade é esta: porta aberta exige postura nova. Não adianta você abrir a porta financeira e continuar agindo, falando e pensando do jeito antigo. Não funciona assim. Porque a porta não é só uma passagem. Ela é um estado. É uma vibração. É uma frequência energética e espiritual. E se você abre a porta, mas mantém o comportamento de porta fechada, você cria um conflito. Você puxa para um lado e empurra para o outro. E nesse cabo de guerra interno, a porta não aguenta. Ela fecha de novo. E você nem percebe que foi você mesmo quem fechou. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto. Tem gente que faz o decreto de manhã, diz que a porta está aberta, sente a energia mudar, mas à tarde já está reclamando da vida. Já está falando pro colega de trabalho: não aguento mais essa situação, não sei como vou pagar as contas esse mês. Já está mandando áudio no WhatsApp dizendo: tudo na minha vida é difícil, parece que nada muda. E aí, naquele exato momento, a porta que estava aberta começa a ranger. Começa a se mover de volta para o lado fechado. Porque a reclamação não é só desabafo. A reclamação é decreto invertido. É você falando para o universo financeiro: cancela o que eu pedi antes. Volta para o padrão de escassez. Eu não estou pronto para a prosperidade. E o pior é que você faz isso sem maldade, sem intenção, só porque está cansado, estressado, sufocado. Mas o efeito é o mesmo. A porta fecha. Então entende bem. O decreto que você fez no vídeo anterior não foi um amuleto. Não foi uma proteção eterna. Foi uma abertura. E toda abertura precisa ser sustentada, precisa ser honrada, precisa ser confirmada pelo seu comportamento diário, pelas suas palavras, pelos seus pensamentos, porque o que fecha a porta financeira não é o mundo lá fora. Não é a economia, não é o governo, não é a falta de oportunidade. O que fecha a porta é a sua reação emocional. É o medo que volta. É a dúvida que se instala. É a ansiedade que te domina. É a reclamação que sai da sua boca no piloto automático. E se você não tomar consciência disso agora, você vai ficar abrindo e fechando, sem nunca conseguir manter o fluxo estável. Vai viver naquela montanha-russa financeira, onde parece que o dinheiro chega e vai embora, sem você entender por quê. Mas agora você está entendendo. Agora, você sabe que o controle está nas suas mãos. Então agora, eu vou te mostrar exatamente o que fecha a porta do dinheiro. Vou te dar uma lista clara com exemplos reais, para você identificar na sua própria vida. Porque a maioria das pessoas fecha a porta sem saber. Elas acham que estão apenas vivendo o dia, reagindo às coisas, sendo honestas com o que sentem. Mas cada um desses comportamentos é um empurrão silencioso na porta financeira. E quando você junta vários deles no mesmo dia, a porta não aguenta. Ela fecha. Então presta atenção em cada um desses pontos. E enquanto eu falo, você vai perceber quais deles te pegam com mais frequência. O primeiro fechador de porta é o cheque compulsivo. É aquele comportamento de ficar conferindo extrato, saldo, fatura de cartão toda hora. De manhã você olha. No almoço, você olha de novo. À noite, antes de dormir, mais uma checada. E toda vez que você faz isso,
Você está procurando segurança no lugar errado. Você está tentando controlar o dinheiro através da vigilância. Mas o dinheiro não responde à vigilância. Ele responde à confiança. Então toda vez que você checa compulsivamente, você manda o recado: eu não confio que está vindo, preciso vigiar para ter certeza. E o invisível responde a isso. A provisão que estava descendo até você sente essa vibração de desconfiança e desacelera. Não porque o universo é cruel, mas porque você está sinalizando que não está pronto para receber. A correção é simples. Limite a checagem. 1 vez por dia. No máximo 2. E quando bater a vontade de olhar fora da hora, você respira fundo e diz em voz baixa: minha porta está aberta. O dinheiro está vindo no tempo certo. O segundo fechador de porta é a reclamação repetida. É aquele padrão de falar todo dia a mesma coisa. Nada muda na minha vida. Eu faço tudo e não sai do lugar. Parece que eu nasci para ser pobre. Você pode até achar que isso é só desabafo, que você tem o direito de expressar o que sente. E tem mesmo. Mas entende uma coisa. Desabafo alivia por 5 minutos e tranca a porta por dias. Porque quando você repete a reclamação, você não está só falando. Você está programando. Você está dizendo para o seu sistema financeiro invisível: mantenha tudo como está. Não mude nada. Eu aceito essa realidade. E o dinheiro, que estava tentando entrar por uma brecha, encontra essa declaração repetida e recua. A correção aqui não é fingir que está tudo bem. É trocar a reclamação por uma frase de redirecionamento. Toda vez que vier a vontade de reclamar, você fala: está mudando. Eu só ainda não vi o resultado completo. Parece bobo, mas essa troca reprograma tudo. O terceiro fechador de porta são as frases de escassez automáticas. Aquelas que saem da sua boca sem você nem pensar. Não tenho dinheiro para isso. Não posso comprar. Sou assim mesmo, sempre fudido. Nunca sobra nada para mim. Essas frases são tão comuns, tão naturais, que você nem percebe o estrago que fazem. Mas cada uma delas é um tijolo na porta financeira. Cada frase de escassez é uma ordem de manutenção da falta. E o pior, você fala isso o dia inteiro. No trabalho, em casa, nas conversas casuais. E vai fechando a porta aos poucos, sem perceber. A correção é conscientizar a linguagem. Toda vez que você for falar "não tenho", troca por "ainda não chegou" ou "está vindo". Toda vez que for falar "sou pobre", troca por "estou em transição financeira". Parece frescura, mas a realidade financeira obedece à identidade que você declara. O quarto fechador de porta é a comparação com os outros. É aquele movimento de olhar para o lado e ver todo mundo prosperando menos você. Você vê o amigo que comprou carro, a prima que viajou, o vizinho que reformou a casa. E aí vem aquele pensamento: por que todo mundo consegue e eu não? Por que o dinheiro chega para todo mundo menos para mim? O que eu fiz de errado para ficar preso enquanto os outros avançam? E esse pensamento parece inocente. Parece só uma observação honesta da realidade, mas ele não é. Ele é veneno puro para a porta financeira. Porque quando você se compara, você sai da sua própria frequência e entra numa frequência de inveja disfarçada de tristeza. E nessa frequência, a porta não se sustenta. Ela começa a fechar porque você está sinalizando: eu não mereço o que os outros têm. Eu estou atrasado. Eu sou menos. E o dinheiro, que estava descendo até você com força, sente essa vibração de inferioridade e para no meio do caminho. A verdade que ninguém te conta é que a jornada financeira de cada pessoa tem um tempo próprio. Tem um ritmo que não tem nada a ver com merecimento, com esforço, com justiça. Tem a ver com alinhamento. E você só alinha com a sua prosperidade quando você para de medir a sua vida pela régua dos outros. Quando você entende que o dinheiro do vizinho não é o dinheiro que estava destinado para você. Que a conquista da prima não tirou nada da sua conta. Que o universo financeiro não tem cota limitada. Não é porque alguém prosperou que sobrou menos para você. Pelo contrário. Quando você vê alguém prosperando, você está vendo a prova de que a porta financeira existe e funciona. Você está vendo que o dinheiro circula, que a provisão chega, que a abundância é real.
E se funcionou para aquela pessoa, pode funcionar para você. Mas só se você parar de se comparar e voltar para sua própria frequência. A correção aqui é radical. Toda vez que vier a comparação, você faz uma virada mental imediata. Você olha para a conquista do outro e diz, nem que seja só na mente: eu celebro isso, e eu decreto que o meu também está vindo. Parece difícil no começo, principalmente se o coração está apertado de inveja. Mas você não precisa sentir alegria genuína. Você só precisa não alimentar a comparação destrutiva. Você só precisa redirecionar o pensamento antes que ele vire decreto de escassez. Porque se você continuar se comparando, você vai fechar a porta e nem perceber. Vai achar que o problema é falta de sorte, falta de oportunidade, falta de bênção. Mas o problema é que você está gastando energia olhando para o lado em vez de sustentar a sua própria abertura financeira. O quinto fechador de porta é o desespero e a pressa. É aquela ansiedade de querer a prova agora, de exigir que o dinheiro apareça imediatamente, de não conseguir esperar nem 48 horas para ver o primeiro sinal. Você fez o decreto ontem e hoje já quer o resultado completo. Já quer a conta cheia, o boleto pago, a dívida resolvida. E quando não vê isso acontecendo na velocidade que você imaginou, você entra em desespero. Começa a duvidar, a questionar, a perder a força. E esse desespero não é só uma emoção passageira. Ele é um comando energético. É você dizendo para o fluxo financeiro: não está bom, não está rápido, eu preciso de mais, eu preciso agora. E o dinheiro, que estava vindo no ritmo certo, sente essa pressão desesperada e trava. Porque desespero e abundância não coexistem. São frequências opostas. Uma cancela a outra. Pensa comigo. Quando você está desesperado, o que você faz? Você toma decisões ruins. Você aceita qualquer coisa. Você se vende barato. Você entra em dívida nova para tampar buraco velho. Você pega empréstimo com juros abusivos. Você faz acordo ruim porque precisa resolver agora. E aí, em vez de abrir espaço para a provisão verdadeira, você cria mais sufoco, mais pressão, mais dívida. E a porta que estava aberta se fecha com força porque você mesmo empurrou ela para o lado errado. O desespero te faz agir na contramão da prosperidade. Te faz tomar atitudes de escassez disfarçadas de solução. E o ciclo continua. Você abre a porta, entra em desespero, fecha a porta, sofre mais, tenta abrir de novo, desespera de novo, fecha de novo, e nunca sai do lugar. A correção aqui é respiração e paciência consciente. Toda vez que o desespero vier, e ele vai vir porque a situação ainda está apertada, você para. Você literalmente para o que está fazendo. Respira fundo 3 vezes e fala em voz alta: o dinheiro está vindo. Eu não preciso forçar. Eu só preciso sustentar a porta aberta. E você repete isso quantas vezes for necessário até o desespero diminuir. Não precisa desaparecer completamente. Só precisa diminuir o suficiente para você não tomar decisão idiota. Para você não fechar a porta num ato impulsivo. Porque o dinheiro está vindo. A provisão foi liberada. Mas ela não chega na velocidade da sua ansiedade. Ela chega na velocidade da sua confiança sustentada. E se você não conseguir segurar a confiança por pelo menos alguns dias, você nunca vai ver o resultado completo. Vai ficar eternamente abrindo e fechando, sem nunca deixar o fluxo se estabelecer de verdade. O sexto fechador de porta é a culpa por querer prosperar. Esse é sutil, mas devastador. É aquele sentimento escondido de que você não merece dinheiro. De que você é egoísta por querer abundância. De que pedir prosperidade é coisa de gente materialista, gananciosa, que perdeu os valores. Talvez você tenha sido criado ouvindo que dinheiro é a raiz de todos os males. Que rico não entra no céu. Que querer dinheiro é pecado. Que as pessoas boas são humildes e aceitam a pobreza com resignação. E essas crenças, mesmo que você nem perceba, estão trabalhando contra você. Estão criando um conflito interno profundo. De um lado você quer dinheiro, precisa de dinheiro, está desesperado por dinheiro.
Do outro lado, você sente culpa por querer. Sente que está fazendo algo errado. E nesse conflito, a porta financeira não consegue se manter aberta. Porque você mesmo está empurrando ela de volta toda vez que a culpa aperta. Deixa eu te dizer uma verdade que vai libertar você agora. Não existe nada de errado em querer dinheiro. Nada. Zero. Dinheiro não é sujo. Dinheiro não é pecado. Dinheiro não te transforma em pessoa ruim. Dinheiro é ferramenta. É energia. É recurso. E você precisa dele para viver com dignidade, para pagar as contas, para cuidar da família, para ter saúde, para ter paz, para ter escolha. A pobreza não te faz mais santo. A escassez não te aproxima de Deus. O sufoco financeiro não te torna uma pessoa melhor. Pelo contrário, a falta de dinheiro te deixa ansioso, estressado, irritado, desesperado. Te impede de ajudar quem você ama. Te tira o sono, te adoece, te prende. Então para de sentir culpa por querer sair dessa prisão. Para de achar que você precisa ser pobre para ser bom. Você pode ser próspero e bondoso. Pode ter dinheiro e ter caráter. Pode ser abundante e generoso. Na verdade, quanto mais dinheiro você tem, mais capacidade você tem de fazer o bem. A correção aqui é perdão. Você precisa se perdoar por querer dinheiro. Precisa liberar essa culpa que está travando tudo. E toda vez que o pensamento de culpa vier, toda vez que você sentir que está sendo ganancioso por pedir prosperidade, você fala: eu mereço abundância. Eu tenho direito a viver bem. Dinheiro é bênção, não maldição. E você repete até a culpa afrouxar. Até a crença antiga perder força. Porque enquanto você carregar culpa por querer prosperar, você vai sabotar a sua própria porta financeira. Vai abrir com uma mão e fechar com a outra. Vai pedir provisão e rejeitar quando ela vier. Vai viver naquele ciclo de quase conseguir, mas nunca chegar lá de fato. E não é porque você não é capaz. É porque você não se dá permissão. Não se autoriza a receber. E hoje isso muda. Hoje você tira o peso da culpa e permite que o dinheiro chegue sem resistência interna. O sétimo fechador de porta é a frase: eu já tentei isso antes. É aquela descrença automática que vem quando você ouve sobre prosperidade, sobre decreto, sobre porta financeira e imediatamente pensa: já fiz isso e não funcionou. Já tentei rezar, já tentei acreditar, já tentei pensar positivo e continuo na mesma. Então para que tentar de novo? Para que abrir o coração para mais uma decepção? E esse pensamento parece proteção. Parece que você está sendo realista, maduro, cauteloso. Mas, na verdade, você está fechando a porta antes mesmo de dar chance para o processo funcionar. Você está carregando o fracasso do passado para o presente. Está deixando que experiências antigas determinem o resultado de agora. E enquanto você fizer isso, nada vai mudar. Porque você não está realmente abrindo a porta. Você está encostando ela de leve, com um pé atrás, pronto para fechar na primeira dúvida. A verdade é que talvez você realmente já tenha tentado antes. Talvez você já tenha feito decretos, orações, visualizações e não viu resultado. Mas sabe por quê? Porque você tentou com dúvida. Tentou esperando que não funcionasse. Tentou carregando todas as crenças de escassez que você carrega hoje. Você não estava abrindo porta nenhuma. Você estava repetindo palavras vazias, sem mudança real de frequência. Era como tentar abrir uma porta empurrando para dentro quando ela abre para fora. Você fazia força, suava, se cansava, mas a porta não se movia. E você concluiu: isso não funciona para mim. Mas não era o método que estava errado. Era a forma como você estava aplicando. Era a mistura de fazer o decreto e duvidar dele ao mesmo tempo. De pedir prosperidade e reclamar da falta no mesmo dia. De abrir a porta e fechar com os próprios pensamentos. Agora é diferente. Porque agora você está consciente. Você sabe que não basta fazer o decreto. Você sabe que precisa sustentar. Você sabe que precisa evitar os fechadores de porta. Você sabe que o problema não é o universo ignorando você. É você mesmo sabotando o processo sem perceber. Então esqueça as tentativas passadas. Elas não contam mais.
Você não era a mesma pessoa. Você não tinha o entendimento que tem agora. E se você permitir que o passado financeiro dite o seu futuro financeiro, você vai ficar preso nele para sempre. A correção aqui é: escolha consciente. Toda vez que vier o pensamento, já tentei e não deu certo, você responde: aquilo foi antes. Isso é agora. Eu estou diferente. Eu sei o que fazer. E dessa vez, eu sustento até o fim. E você decide acreditar de novo. Não porque você é ingênuo, mas porque você entende que descrença é porta fechada garantida. E você não quer mais garantia de porta fechada. Você quer chance real de porta aberta. Agora que você conhece os 7 principais fechadores de porta, eu vou te dar uma ferramenta prática. Algo que você vai usar hoje, agora, nas próximas 24 horas. Porque não adianta você saber o que fecha a porta se você não tem como corrigir na hora. Não adianta identificar o comportamento se você não tem um protocolo de ação imediata. Então, eu vou te passar o teste de 24 horas. É simples, direto e poderoso. E se você fizer isso hoje, você vai blindar a sua porta financeira contra qualquer fechamento acidental. Você vai criar uma proteção real que impede que a sua mente, o seu medo, a sua ansiedade empurrem a porta de volta para o lado fechado. A regra é essa. Pelas próximas 24 horas, você não vai dizer em voz alta nenhuma frase de escassez. Nenhuma. Nenhuma. Pode pensar, porque pensamento vem automático e você não controla isso ainda. Mas falar não. Se vier a vontade de dizer, não tenho dinheiro, você segura. Se vier a vontade de reclamar, minha vida não muda, você respira e não fala. Se alguém te perguntar como você está financeiramente, você não desaba. Você diz, estou resolvendo, ou está caminhando. Você não precisa mentir. Você não precisa fingir que está nadando em dinheiro. Você só precisa não decretar escassez. Porque toda vez que você fala escassez, você fecha a porta um pouco. E se você falar escassez 10 vezes hoje, você fecha a porta completamente. Então o teste é aguentar 24 horas sem verbalizar falta. E toda vez que a vontade apertar, toda vez que vier aquele impulso de reclamar, de desabafar, de soltar a frustração, você faz a troca imediata. Você fala baixinho: minha porta está aberta, o dinheiro está vindo. 2 frases curtas, simples, mas que revertem o movimento de fechamento na hora. E junto com isso, você vai prestar atenção nos sinais pequenos, porque a porta aberta não se anuncia com fanfarra. Ela não manda confete. Ela não faz alarde. A porta aberta começa com sinais sutis, quase invisíveis, que a maioria das pessoas ignora. E aí acham que nada está acontecendo. Acham que a porta não abriu. Mas abriu. Só que o dinheiro não chega de uma vez. Ele chega em ondas, em camadas, em movimentos pequenos que vão se somando. Então fica atento. Se hoje você receber um desconto inesperado, é sinal. Se alguém te ligar oferecendo um trabalho, mesmo que pequeno, é sinal. Se um boleto vier mais barato que você esperava, é sinal. Se você encontrar dinheiro esquecido no bolso, na gaveta, na carteira, é sinal. Se uma dívida atrasar e te dar mais tempo, é sinal. Se uma oportunidade aparecer do nada, é sinal. Não despreze o pequeno. Não diga, mas é só isso. Porque o pequeno é o começo do fluxo. É a confirmação de que a porta está aberta e o dinheiro está se movendo. E se você celebrar o pequeno, o grande vem atrás. Mas se você desprezar o pequeno, você fecha a porta antes do grande chegar. Então agora você sabe exatamente o que fecha a porta do dinheiro depois que ela abre. Você conhece os 7 comportamentos invisíveis que trancam tudo de novo sem você perceber. O cheque compulsivo, a reclamação repetida, as frases de escassez automáticas, a comparação com os outros, o desespero e a pressa, a culpa por querer prosperar e a descrença do "eu já tentei isso antes". Cada um desses comportamentos é um empurrão silencioso na porta que você abriu. E se você juntar vários deles no mesmo dia,
A porta não aguenta. Ela fecha. E o dinheiro que estava vindo para. A provisão que estava descendo recua. A oportunidade que estava se formando desaparece. E você fica ali, confuso, achando que nada funciona para você. Mas agora você entende que não é o universo que está te ignorando. É você mesmo que está sabotando o processo sem perceber. E a boa notícia é que agora você tem consciência. E consciência muda tudo. Porque você não pode corrigir o que você não enxerga. Você não pode evitar o que você não conhece. Mas agora, você conhece. Agora você sabe onde estão as armadilhas. Agora, você sabe quais pensamentos, quais palavras, quais comportamentos fecham a porta. E mais importante, você sabe como corrigir na hora. Você tem o teste de 24 horas. Você tem a regra de não verbalizar escassez. Você tem a frase de troca imediata. Minha porta está aberta, o dinheiro está vindo. E você tem a orientação de prestar atenção nos sinais pequenos, no desconto inesperado, no boleto que veio mais barato, na oportunidade que apareceu, no dinheiro esquecido que você encontrou. Porque tudo isso são confirmações de que a porta está aberta e o fluxo está se movendo. E se você celebrar o pequeno, o grande vem atrás. Então o que você vai fazer agora? Você vai aplicar, você vai colocar em prática. Porque conhecimento sem ação não muda nada. Você pode saber tudo sobre porta financeira, sobre decreto, sobre sustentação. Mas se você não agir, se você não testar, se você não viver isso nas próximas 24 horas, nada vai mudar. Você vai continuar no mesmo lugar. Vai continuar abrindo e fechando, sem nunca ver resultado concreto. Mas eu sei que você não quer isso. Eu sei que você chegou até aqui porque você está cansado de teoria. Você quer resultado. Você quer ver o dinheiro entrar. Você quer sentir a pressão financeira aliviar. Você quer dormir em paz sabendo que a provisão está garantida. E isso é possível. Mas só se você sustentar a porta aberta. Só se você aplicar o que aprendeu aqui hoje. Então vai lá. Começa agora. Pelas próximas 24 horas, você não vai falar nenhuma frase de escassez em voz alta. Nenhuma reclamação financeira. Nenhum não tenho dinheiro. Nenhum minha vida não muda. Segura. Respira. E toda vez que a vontade apertar, você faz a troca. Minha porta está aberta. O dinheiro está vindo. E você observa os sinais pequenos. Você presta atenção no que começa a se mover ao seu redor. Porque a porta está aberta. O decreto que você fez no vídeo anterior funcionou. A energia mudou. O fluxo foi liberado. Agora você só precisa sustentar. Só precisa não fechar. E se você fizer isso por 24 horas, você vai sentir a diferença. Você vai ver os primeiros sinais. E amanhã, no 5º vídeo, você vai entender como multiplicar esse fluxo. Como fazer o dinheiro que começou a se mover ganhar velocidade e volume. Mas isso é amanhã. Hoje é dia de sustentar. Dia de manter a porta aberta. Dia de blindar contra os fechadores. Então, antes de sair, faz 3 coisas. Primeiro, vai lá embaixo e comenta qual desses 7 fechadores de porta mais te pegou. Foi o número 1, o cheque compulsivo? Foi o número 2, a reclamação? Foi o número 3, as frases de escassez? Comenta o número. Isso te ajuda a tomar consciência e ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque amanhã tem o 5º vídeo e você não pode perder. Esse é o vídeo onde o fluxo começa a ganhar corpo, onde os primeiros sinais se transformam em resultados concretos. E terceiro, compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está com a porta financeira fechada e não sabe como abrir. Ou alguém que abriu e está fechando de novo sem perceber. Manda para essa pessoa. Porque prosperidade não é competição. Quando um prospera, todos podem prosperar. E quanto mais pessoas sustentarem as portas abertas, mais o fluxo financeiro circula, mais a abundância se multiplica, mais todos ganham. E lembra, sua porta está aberta. O dinheiro está em movimento. Você só precisa sustentar. Só precisa não fechar.
E nas próximas 24 horas, você vai provar para si mesmo que você é capaz de fazer isso. Que você é capaz de manter a frequência. Que você é capaz de segurar a confiança mesmo quando tudo ao redor grita escassez. E quando você provar isso para você mesmo, quando você passar no teste de 24 horas, você vai saber que a transformação financeira é real, que não é ilusão, que não é sorte, que é frequência sustentada, é porta mantida aberta, é decisão consciente de não sabotar o que você mesmo ativou. Então vai, aplica, sustenta e volta amanhã para o próximo passo. Eu sustento. Essa é a frase. Esse é o compromisso. Esse é o decreto do dia 4. Eu sustento.